A paz do Senhor Jesus, mulheres abençoadas, estamos aqui, nosso primeiro episódio de janeiro de 2026, né? Estamos começando bem, porque estamos começando com janeiro branco. É justamente cuidando da nossa mente, né? Não sei como é que você começou esse ano, como você terminou o ano também, mas eu posso dizer uma coisa: Deus, Ele está pronto para te restaurar, para restaurar a tua mente. Como fala a palavra do Senhor em Romanos 12:2, né? Que fala assim, ó: E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a tua vida. E neste podcast, o primeiro do ano, você vai entender como precisa recomeçar esse ano. O que você precisa mudar esse ano, para não ser apenas um calendário, mais um calendário que virou, mas verdadeiramente seja uma mudança que você precisa dessa ajuda do Senhor. Então, hoje, fica ligadinho, porque estamos recebendo uma convidada muito especial, uma grande amiga, a doutora Carla Cardoso, né, psicóloga, e uma amiga Águia também, que tem uma grande parceira do Ministério Mulheres Águias. Então, hoje ela está nos prestigiando, né, deu seu sim, seu tempo para transbordar em nossas vidas e falar com muita propriedade sobre um recomeço deste ano novo, né? Com fé, com propósito e com essa paz interior que nós precisamos resgatar todos os dias e todos os anos. Então fica ligadinho aí que vai ser incrível esse podcast. Querida doutora Carla Cardoso, meu Deus, que honra recebê-la no nosso primeiro podcast do ano 2026, Reconectadas com Deus, né? Então, tenho certeza que a senhora vai derramar em nossas vidas, transbordar, como a senhora sempre tem transbordado em nossas vidas, né? Com vários temas. Então, uma pessoa, né, bem adequada para a gente começar esse podcast, primeiro do ano, né? Então, uma serva de Deus, uma mulher admirável, né? Tenho muita admiração pela sua pessoa, pela profissional também, psicóloga diferenciada que a senhora tem sido, né, na vida dos pacientes. E tive a oportunidade de termos, né, fazemos algumas palestras, alguns eventos juntos, né? Vários eventos, encontros. E muito obrigada pelo seu sim, doutora Carla. Fique à vontade, né? Se apresente. E estou muito feliz porque, como sempre, né? Tá aí, ó, já preparou toda a fala aí do podcast. Então, não tem nada para pensar daqui, viu, gente? Ela é realmente muito bem preparada, muito competente. E eu estou muito feliz em recebê-la e muito honrada no nosso podcast. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, ministério, seu trabalho, né? Sua profissão, porque eu sei que é muito mais que uma profissão. É um ministério, um chamado de Deus. Ele tem confiado uma grande missão, porque a senhora está pronta para essa missão. O prazer é todo meu, é sempre uma alegria ter a oportunidade de falar daquilo que move o meu dia a dia, né? Todos os dias acordo com a vontade, com a alegria de promover saúde emocional, porque este é o meu dia a dia como psicóloga, primeiramente mulher cristã, psicóloga, casada, 2 filhos, e tenho trabalhado na área do desenvolvimento humano, né, com a psicologia, trazendo estratégias para a gente lidar, né, com as intempéries que a gente tem na nossa rota de vida. Mas é tudo muito interessante porque quando Deus faz, ele une todos os pontos. E eu estava aqui compartilhando com a missionária Tarciana o que foi o meu post aos meus pacientes no final do ano, que fala em recomeços, que fala em gentilezas, que fala em olhar para dentro, né, que fala em se reconectar consigo mesmo. E aí, quando ela me trouxe esse convite, esse honroso convite, e trouxe o tema recomeçar por dentro, saúde emocional, fé e propósito para o novo ano. Então eu me senti simplesmente muito motivada e feliz, porque era algo que já estava no meu coração, do qual já estava trabalhando dentro de mim, trabalhando com os meus pacientes, e com muita propriedade eu quero trazer para você, mulheres conectadas com Deus, para que vocês possam refletir sobre tudo aquilo que eu vou trazer hoje. Vamos lá, mulheres conectadas com Deus, recomeçar por dentro. E recomeçar por dentro, nós estamos no mês de janeiro,
branco, que tem como ênfase a saúde emocional. E a saúde emocional ela é essencial para que todas as outras áreas da nossa vida possam funcionar de forma satisfatória e estrategicamente saudáveis. Então, por que falar em recomeço? Não é o calendário que muda a nossa vida, mas é o que fazemos com aquilo que sentimos, com aquilo que escolhemos. Então, todo início de ano traz aquela expectativa de projetos, promessas, o que fazer, mas também traz a questão da culpa. De repente você pode pensar, eu não consegui, eu estabeleci como meta fazer tal coisa no ano 2025, eu não consegui trazer uma certa culpa. Mas eu quero dizer que mudanças duradouras, elas não começam por fora. Elas começam por dentro. E recomeçar não é apagar o passado, é dar um novo significado para ele. Forte. O que significa recomeçar por dentro? Então, para a psicologia, eu considero 3 pilares essenciais para você pensar sobre recomeçar por dentro. O primeiro pilar, consciência emocional. O segundo pilar, autocompaixão. O terceiro pilar, flexibilidade psicológica. Aí você vai me perguntar, então, o que seria uma consciência emocional? É reconhecer as suas emoções sem julgar. Na verdade, nós precisamos nomear os sentimentos, porque nomear os sentimentos reduz a ansiedade. Emoções ignoradas, elas não são esquecidas, elas não são apagadas, elas apenas se acumulam. E aí, aquilo que não é acolhido internamente, ele se manifesta externamente. Então, consciência emocional é você acolher os seus sentimentos, as suas emoções. A raiva, a dor, a tristeza, a alegria. Tudo isso são sentimentos validados e você precisa validar esses sentimentos. Precisa nomear, reconhecer sem julgar, né? Autocompaixão. Muitas pessoas, elas acham que para fazer mudança, elas mudam como autopunição. E acham que se punir vai gerar mudanças. Na verdade, uma mudança saudável, ela parte do princípio que você precisa reconhecer-se essas emoções, vem do cuidado com você mesmo. Não é uma cobrança excessiva. Então, você deve me perguntar o que seria uma autopunição. Você não pausar. Você não se permitir ter um lazer. Você não se permitir assumir um determinado cargo ou função por não se achar competente ou adequada para aquele cargo. Não existe isso. Na verdade, você precisa cuidar de si. Você precisa ser gentil consigo mesma. A gentileza consigo mesma, ela gera o quê? Uma motivação. Então, você vai, autocompaixão, tem a ver com gentileza consigo mesmo. Seja gentil consigo mesmo. Acolha as suas emoções. Acolha os seus sentimentos. Eles são importantes. Todos eles são validados. Eles são seus. E não os julgue. Recomeçar, na verdade, é ajustar a rota sem desistir do caminho. Na verdade, a gente precisa se adaptar, né? Mas a gente não pode perder a nossa essência. Por quê? Aceitar que nem tudo está sob o nosso controle. Nem tudo, gente, está sob nossas mulheres. Não podemos controlar. Não podemos dar significado ao que o outro pensa sobre nós. Nós podemos dar significado àquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Então, para recomeçar, você precisa se adaptar, sem perder a sua essência, os seus valores. É preciso recomeçar a ajustar a rota, como eu disse, sem desistir do caminho. Esses são os 3 pilares que eu considero essencial para a gente dar um significado a esse recomeçar por dentro. E aí eu venho para aquilo que é o cerne da questão, saúde emocional. O que precisamos curar antes de avançar? Meu Deus. Antes de planejar, antes de traçar metas, antes de tudo isso, nós precisamos olhar para dentro. E aqui eu quero pedir que você analise, vou dar alguns gatilhos que prenunciam de que algo precisa ser cuidado em você. Então, fique atento a esses gatilhos. Um primeiro gatilho. Se você tem sentido um cansaço emocional constante, aquela sensação, não tive um dia muito cheio, não tive tanta atividade, mas eu estou com um cansaço que eu não consigo explicar.
Porque eu estou me sentindo tão pesada emocionalmente. Esse é um gatilho de que você precisa cuidar da sua saúde emocional. Outro gatilho, irritabilidade excessiva. A gente se permita reconhecer se em alguns momentos você é áspera no trato com as pessoas, no seu falar, no seu proceder. Uma irritabilidade do tipo, caiu uma colher no chão e o mundo desaba e você faz daquilo uma terceira guerra mundial. Irritabilidade excessiva também é um gatilho que prenuncia de que você precisa cuidar da sua saúde emocional. Aquela sensação de vazio, mesmo quando tudo está dando certo. Está tudo dando certo. A vida ela está tranquila, não tem nada que pudesse justificar esse sentimento de vazio, mas eu me sinto esse vazio existencial. Então, outro gatilho importante do qual você precisa cuidar. E outro também muito importante é o medo de falhar constantemente. Essa cobrança que nós temos. E se eu errar? E se eu não conseguir? Sabe aquelas palavras limitantes? Eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Elas precisam ser reconhecidas por você. Se isso tem acontecido em sua mente, na sua forma de proceder, isso significa que você precisa cuidar do seu emocional. Você está permitindo que palavras limitantes, comportamentos limitantes, ditem a sua forma de você se comportar. Quando a gente não enxerga esses padrões, a gente adoece. E o adoecimento emocional vem simplesmente disso mesmo, de você fortalecer, de você dar valor àquilo que é totalmente disfuncional. O que é um pensamento disfuncional? Pensamento disfuncional, eu não consigo, eu sou incapaz. Todos nós somos capazes. Todos nós temos potencial. Eu quero dizer para vocês que não é a falta de força que falta em nós, mas é o excesso de peso emocional que limita você, que impede que você caminhe, que você vá à frente, que você ouse nas suas atitudes, no seu comportamento, naquilo, no propósito que você quer estabelecer da sua vida. Mas eu dei aqui uns gatilhos de que prenunciam o cuidado, que você precisa cuidar da sua saúde emocional. Mas aqui também eu quero trazer algumas práticas simples desse cuidado. Vamos lá? Primeira coisa, reconhecer o sentimento. Lembra que eu falei logo no início? Reconhecer os sentimentos é uma primeira prática dentro daquilo que é o caminho do seu cuidado emocional. Outra coisa não menos importante, pausas conscientes. A gente precisa pausar. Quantas mulheres eu vejo que se assoberbam de tantas atividades e quando não tem atividades suas, elas buscam dos outros, querendo dar conta daquilo que é seu e do outro. Nós só podemos dar conta daquilo que é nosso. Mas mesmo dentro daquilo que é nosso, nós precisamos pausar. Tem o equilíbrio, o tempo para contemplar o belo. Ainda essa semana, numa plena segunda-feira de expediente, estava eu na praia de Boa Viagem, contemplando o belo entardecer da nossa cidade. Muitas atividades para fazer, sim, mas eu escolhi aquele momento para pausar, para refletir. E nessas palavras que eu estou trazendo hoje, muito do que eu estava ali naquela contemplação chegou. Então comecei dentro de mim. Esse recomeçar começou dentro de mim. Pausa consciente. Se permita pausar. Se permita relacionar-se com as pessoas. Se permita ter um lazer. Se permita assumir aquele cargo que lhe foi ofertado. Não pense naquilo que você não tem, mas pense naquilo que você já tem, porque você foi escolhida para isso. Então existe um propósito. E outra coisa não menos importante, pedir ajuda. Isso é maturidade, não é fraqueza. Tem momentos que mesmo com todas essas práticas simples que a gente pode estar aqui dando para você, mas você ainda se sente sem forças para lutar, para estabelecer sozinho estratégias saudáveis para lidar com a sua saúde emocional, com o adoecimento. Então é tempo de buscar ajuda, de pedir ajuda. Querida mulher, isso não é sinal de fraqueza. Isso é maturidade. Pause, procure essa ajuda, para que você tenha conversas significativas para que você se entenda. E não menos importante dentro de tudo isso, a fé como um recurso psicológico e emocional. Gente, a fé, ela fortalece a esperança. Não é verdade, missionária Tassiana? Com certeza, né? Ela dá sentido ao sofrimento. Ela aumenta a resiliência emocional. Ela reforça sentimentos de gratidão, amor e o mais importante, missionária, perdão. A fé nos traz tudo isso, né? Então,
ter fé. A fé, ela reduz a sensação do vazio existencial, da solidão existencial que a gente por vezes sente. Então, fé, gente, não é negar a dor. Fé é acreditar que a dor não é um fim da sua história. Porque precisamos viver a espiritualidade saudável. Porque a espiritualidade, ela não nega, ela não oprime, ela não silencia. Na verdade, a espiritualidade, a fé saudável, ela acolhe, ela orienta e ela sustenta. Maravilha. Né? Perdoa. Sim, o perdão. Muito parte do adoecimento emocional vem da falta de perdão. Nós não estou falando perdão para o outro, mas você se perdoar. Né? Você se perdoar. E aí, como podemos chegar no propósito se não trabalharmos todos esses aspectos que nós falamos anteriormente? Sua saúde emocional, a fé. Então, precisamos trabalhar a saúde emocional, enxergar a fé como sustentáculo disso, para que a gente possa ter um propósito. Porque o que é que nos mantém em movimento? Propósitos. Propósito é um rio, está sempre em movimento. Então, precisamos ter propósito. Psicologicamente, propósito é ter um porquê maior do que a dor. Né? Sentir que a vida faz sentido, mesmo com as intempéries, mesmo com os dias difíceis. Eu gosto de uma frase do psiquiatra Viktor Frankl. Ele é psiquiatra e sobrevivente do Holocausto. E a frase que ele nos traz é o seguinte: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Você consegue compreender? Quem tem um propósito de vida consegue enfrentar qualquer adversidade, qualquer dor, qualquer obstáculo, porque existe um propósito, existe um sentido, uma direção da qual você quer chegar. E quem mais? Viktor Frankl, com toda a propriedade, ele vivendo ali um sobrevivente do Holocausto, para ele manter, ter o sentido da vida. Ele é o criador da logoterapia e ele fala muito do sentido da vida. E então ele traz essa frase de uma profundidade psicológica, de uma verdade. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Então, o que é o propósito? O propósito é como eu vivo, propósito é como eu me relaciono e propósito também é o que eu entrego ao mundo. A missionária Tarciana está aqui entregando com esse podcast. O que é que ela está entregando? Qual o objetivo? Promover desenvolvimento espiritual, emocional. Reconectar você com Deus. Reconectando você com Deus, mas reconectando você consigo mesma. Isso é muito importante. Novo ano. Aí você pode me perguntar, mas a mesma pessoa? Não necessariamente. Novo ano, você pode levar suas experiências passadas. Novo ano, você vai honrar a sua história e ainda escolher uma nova postura interna. Então, recomeçar por dentro é decidir, primeiro, cuidar da saúde emocional, fortalecer a fé, alinhar escolhas com propósito. E aqui eu quero deixar um exercício reflexivo para vocês. Eu quero que vocês pensem nessas frases que eu vou deixar aqui. O que eu preciso deixar ir emocionalmente? O que você, mulher, precisa deixar ir emocionalmente? O que eu preciso acolher em mim? O que você precisa acolher em você? O que desejo construir com mais sentido este ano? São frases para você refletir, para você pensar consigo mesma. Você não precisa ser outra mulher, outra pessoa. Você só precisa estar inteira na relação consigo mesma. Na psicologia, a gente aprende que aquilo que não é tratado continua nos influenciando. Então, padrões de comportamento se repetem porque não foi tratado. Não foi tratado. E aí, aquilo que não é tratado, ele se repete com outras roupagens, mas se repete o mesmo padrão. Então, vamos acolher, vamos tratar. A gente não deve, não pense que deixar os sentimentos de lado, eles vão sumir. Não, eles se acumulam, mas eles emergem. Emergem de que forma? Emergem com a ansiedade generalizada, exacerbada que hoje nós temos no consultório. Quantas pessoas vivendo síndrome de pânico? Essas dores emocionais emergem de que forma? Com
gastrite, úlcera, vamos dizer, Agressividade. agressividade, irritabilidade. Então, nós temos uma gama de situações emocionais que são manifestadas por aquilo que não foi tratado devidamente no seu tempo. Então, se você está nesse momento, se você tem sentimentos de pânico, se você está vivendo uma ansiedade da qual você não consegue controlar, busque ajuda, porque você precisa entender que gatilhos estão fazendo com que você sinta assim e assim buscar estratégias favoráveis, adequadas, funcionais para lidar com cada uma dessas situações. Então, as pessoas querem avançar, mas como avançar se você carrega culpa? Não tem como avançar. Como avançar se você carrega mágoa? Não tem como avançar. Como avançar se você tem medo de errar novamente? Como avançar se você tem uma autocobrança excessiva? Eu quero lhe dizer que precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Mais uma vez eu quero destacar, fortalecer a fé e alinhar os seus propósitos com escolhas satisfatórias, adequadas e saudáveis. Este é o meu recado para você hoje, mulheres conectadas com Deus. Meu Deus, eu tô aqui maravilhada, querida doutora Carla Cardoso. Meu Deus. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou impactada aqui com o transbordar, né, de conhecimento, de propriedade, como bem pontuou aqui a nossa doutora Carla, né? Então, toda a experiência dela no decorrer do ano 2025, os pacientes, parar ali para contemplar o belo, né? Tão importante, né, doutora? Esta semana eu pausar essa pausa, né? Necessário. Não quer dizer que você, né? A gente também vê muito aí nas palestras, nos eventos, mulheres imparáveis. Não, Deus não vai condenar você fazer essa pausa, não. Essa pausa é necessária, né? É essencial. Ele pausou justamente, né? Ele descansou no sétimo dia. É bíblico. Então, a gente precisa pausar, a gente precisa rever, né? Para recalcular nossa rota. Porque às vezes aí tá naquela. Fim do caminho. Né? A gente reconecta, recomeça uma nova rota, mas sem desistir, porque muitos querem desistir no caminho, mas não. Perfeito, achei perfeito isso que a senhora falou, a questão de rever sua rota, mas não desistir do seu caminho, né? Não desista, porque não é fácil. Então, uma das coisas que tem adoecido muitas pessoas, né, doutora Carla? A senhora com certeza vai falar com muito mais propriedade, é essa comparação, esse tempo, né, de comparação excessiva nas redes sociais, onde a vida do outro é perfeita, né, parece perfeita, não tem problema naquele casamento, né, naquela mesa ali, a gente senta para almoçar, mas ninguém sabe o que aconteceu minutos antes, né? Pelo menos comigo. Acontece algumas vezes de estar ali reunido com a minha família, com amigos, mas, gente, você não sabe, não ignora o que está acontecendo nos bastidores. Totalmente conectado com o tema, olhar para dentro. Cadê? Não é para fora. Eu não posso dar conta do outro, eu só posso dar conta daquilo que eu sou. Então, comparação é um dos mecanismos mais deteriorantes na vida de uma pessoa. Porque ninguém sabe. Tassiana está sorrindo, mas ninguém sabe que Tassiana, porventura, está vivendo lá dentro. Mas mesmo com aquilo que ela está vivendo, ela está traçando novas rotas, está se alinhando, ela está buscando estratégias e lidando. E isso lhe dá a capacidade de sorrir, de seguir em frente. Só Tassiana é capaz disso? Não, todas nós somos capazes disso. Não se compare, não olhe o outro, olhe para dentro de si. Reconecte-se consigo mesma. Seja gentil consigo mesma. Para mim, essa é a tônica do que eu vou trabalhar dentro do consultório esse ano com os meus pacientes. Seja gentil consigo mesma. O que é ser gentil é você acolher a sua própria condição, os seus sentimentos, a sua forma de ser e de agir. E tá tudo bem. Valide aquilo que você sente. E tá tudo bem. Não é verdade, Tassi? Maravilha. E principalmente, né, a nossa era, né? Sociedade muito agitada, muita pressa, né? Então, o tema desse ano, né, justamente é paz e equilíbrio, né? Saúde mental. E eu tava essa semana, eu parei, eu disse, eu vou parar tudo aqui agora. Vou sentar, vou almoçar, vou no restaurante agora, vou almoçar. E depois eu sigo com as atividades do dia, né? Então, o quanto é gratificante essas pausas, né? Para um café com amiga, café a sós mesmo, né? Quantas vezes eu fui ano passado, eu acredito que uma vez ou duas vezes, né? Eu fui pro cinema sozinha. Eu fui. Você precisa desfrutar da sua companhia, né? Que é tudo. E dessa solitude, né?
Só quietude, porque você estar quieta é você se abstrair de tudo à sua volta, se conectar consigo e estar nessa pausa. Desfrutar da sua companhia. Da sua companhia, que é maravilhosa. Para o cinema, eu disse, meu Deus, que experiência maravilhosa. Fui para o cinema, sozinha, mas como minha companhia é maravilhosa. E ali, eu fiquei deslumbrada ali comigo mesma, né? Eu disse, meu Deus, eu me amo. Precisamos dizer isso todos os dias. Eu me amo. Não espere que ninguém diga isso pra você, não. Não espere que ninguém diga isso pra você. Você precisa, eu sou especial, eu sou única. Você precisa se amar. Você precisa se perdoar. Maravilha. Então, só tenho a agradecer, né? O quanto foi enriquecedor esse podcast. Meu Deus. Tô aqui maravilhada. E veio muito na minha memória, né? Quando a senhora falou aí a questão de não ter julgamentos para recomeçar, né? Esse recomeço. E eu lembrei de Noemi, né? Na Bíblia, né? Noemi, Ruth, né? Sua nora. Então, por um momento, Noemi estava ali se culpando, amargurada, né? Por os intempéries da vida, ter perdido seu esposo, perdido seus filhos ali em Moabe. Mas quando ela escutou que o pai visitou Belém, que o pai trouxe pão, trouxe provisão, ela prontamente, ela entendeu que chegou o ponto crucial. Eu preciso voltar para minha terra. Eu preciso recomeçar, eu preciso enfrentar o que for preciso. Eu preciso. Né? Aprendo muito com Noemi isso. É. Ela enfrentou. Foi fácil? Não foi fácil. Porque quando ela saiu com a família dela para a terra de Moabe, eles saíram em busca, né, de melhores condições de vida, né, e prosperaram, mas a vida deu uma mudança na vida, na família, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, e ela se viu só, mas ela teve coragem para enfrentar e voltar a rota e fazer sem desistir, Esse é justamente nesse ponto. sem desistir. Ela não desistiu, ela voltou a sua rota, né? Ajustou sua rota. Ajustou a rota E não desistiu do caminho. Né? E ali ela foi uma parte essencial, né? Essencial na vida de Ruth, da sua nora, para ela recomeçar também, né? Porque ela também recomeçou, né? Ela precisou recomeçar, ela precisou ter coragem de recomeçar, deixar seu laço, né? Seu laço ali familiar, sua estabilidade, sua vida, suas origens. Então, Ruth também, ela foi muito corajosa para recomeçar, muito resiliente, né? Então, como essa mulher estava ali com o seu emocional, um dia, né? Pode ser assim, né? Estava com o seu emocional ali estável, né? Estável, trabalhado. Que não era o seu povo, costumes, tudo, e vai buscar o alimento das sobras. Uma mulher que provavelmente viveu a fartura no tempo que seu esposo devia estar vivo, né? E vivendo esse tempo de escassez, mas não se dobrou, né? Se manteve firme, né? E conseguiu atingir o propósito. Honrar, porque ela queria honrar aqui a vida da sua sogra. Isso. Terminou a história, né? Então, Deus, ele está sempre pronto para ajustar a nossa rota. Eu sempre digo que o nosso Deus é tão maravilhoso que a gente vai ali no nosso caminho perdida, né? Muitas vezes no achismo, né? Cantando com os campos, né? Como Ló, né? Trazendo agora um parênteses aí, onde Abraão disse, olha, escolhe, Ló, tu vai para a direita ou para a esquerda, tu for para a esquerda ou para a direita, e ali Ló se encantou com as campinas, né? Tudo preparado, tudo pronto, os verdes. Então, muitas vezes as pessoas estão assim também, se encantam com geografias, né? Se encantam com falsas propostas, né? Falsas facilidades também. E ali vai, né? E não percebe o abismo que ela vai se envolvendo, né? Fica tão perdida naquele labirinto, naquele abismo, mas sempre tem uma placa do Senhor, né? Uma placa de esperança. Recomece. Não avance. Né? Retorno. E a gente reconexe novamente. Né? Essa reconexão com o Pai. E é tão lindo, tão tremendo, doutora, que a gente pega, como eu viajo muito, pego muita estrada, muita BR, e eu digo, meu Deus, a gente vê várias vezes ali aquela placa, né? Retorno tal estado, retorno qual estado, retorno. Eu disse, meu Deus, já passei 3 placas. Então, assim, aí é onde Deus fala conosco. Assim é Deus nas nossas vidas. Filha, sempre Deus já te pedindo ali, ó, faz um retorno. Faça um retorno, porque às vezes a gente passa demais do tempo, né? Então, não é ainda chegada a hora de chegar naquele lugar, né? E Deus está dizendo assim, faça um retorno, desacelere, né? E eu digo, meu Deus, é verdade. Então, sempre tem placas ali sinalizando, né? A gente dirigindo. E não é diferente da nossa vida, sempre tem as placas do Senhor sinalizando. Esse podcast é
uma placa, nenhuma placa, um outdoor de Deus na tua vida hoje. Hoje o podcast está sendo um outdoor para você rever como você está começando o seu ano. Né? Que maravilha. Rota, mas não desista do caminho. E olhe para si, né? E olhe para si, olhe para você e você vai encontrar a beleza que você é enquanto pessoa. Eu não sei quantas pessoas aqui estão vivendo atualmente alguma dor, algum sentimento disfuncional, de menos-valia. Se não está conseguindo sozinha, peça ajuda. Né? Peça ajuda a mim, peça ajuda a Tassiana, peça ajuda a alguém. Mas eu quero que você tenha em mente que você é capaz, que você consegue e você se reconecta consigo mesmo, com Deus, porque vai dar certo. Então, chegamos ao final do nosso podcast, né? O primeiro do ano, 2026. Meu Deus, estou muito maravilhada, né? Será que começamos bem o podcast esse ano? Com a presença da nossa querida doutora Carla Cardoso. Então, eu pedi para que a senhora possa deixando aí as redes sociais, doutora Carla, né? Para as pessoas que precisam realmente, né? A doutora Carla tem um trabalho maravilhoso. Eu não sei como ela consegue dar conta de tudo, mas ela realmente ela vive com propósito e consegue, né, atender a justa e consegue abençoar muitas vidas e dar conta de muitas missões que Deus tem confiado a ela. Então, fica à vontade aí, doutora, fazer as considerações finais e também deixar suas redes sociais. Sim, Posso te achar. você pode me encontrar no Instagram, no nome carladinorar.cardoso. Vai lá no direct, manda uma mensagem. Se você, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que você quiser falar comigo, estou à sua disposição. Né? Tenho trabalhado, né, nessa área como um terapeuta cognitivo comportamental, mas também fazendo avaliação neuropsicológica e também lidando com famílias neurodivergentes, né, com famílias autistas, com não só autistas, como as suas famílias, dando esse suporte emocional que tão necessário hoje. Então, minha palavra hoje é: seja gentil consigo mesmo. Reconecte-se com Deus. Reconecte-se consigo mesma. Não é um calendário, você não é um calendário, você não precisa ser outra pessoa, você só precisa o quê? Ajustar essa rota e continuar no caminho. Fica aqui minha gratidão, né, a todos vocês que ficaram até o final do nosso podcast. Espero que vocês tenham sido tremendamente abençoados e edificados com esse episódio maravilhoso. E não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe, comente e esteja acompanhando aí. Ative o sininho também para você não perder nenhum episódio e vocês possam, né, estar aí acompanhando todos os episódios. E até o próximo, com fé em Deus. Que Deus abençoe. Beijo no coração.